Amém. Queria convidar aqui as crianças e as professoras para que possamos orar por elas e elas subirem para o culto infantil. Gostaria de convidar o nosso pastor Fernando para conduzir essa oração. Amém. Ultimamente eu tenho, como eu tenho falado para os irmãos, eu tenho participado de um debate teológico, onde estamos debatendo sobre o culto, que a criança oferece a Deus. E até recentemente eu estava reunido com um pastor e eu disse para ele que essa questão de dividir ou separar as crianças por faixa etária, isso é algo muito novo mesmo, Então, durante séculos nunca foi assim. Inclusive, você vê Jesus repreendendo os discípulos que não deixou que as crianças chegassem até ele. Jesus disse: não, deixem ir até mim. Então, nesse debate, até então a gente está num certo consenso de pelo menos ensinar a criança a amar a igreja de Deus, a amar esse culto público, a amar. Então eles participaram aí da leitura da palavra do Senhor, momentos de oração, momentos de louvores, Como a gente ainda não tem essa capacidade de conseguir ainda falar numa linguagem que eles vão entender a mensagem, então nesse momento é que eles vão para estudar a palavra em uma linguagem mais adaptada para eles, digamos assim. Mas, queridos, em nome de Jesus, jamais devemos nos acomodar, não se acomodem. É nosso dever ensinar as crianças a amar a participação no culto, para que depois, quando eles crescerem, ficarem adolescentes, eles não querem deixar de vir para a igreja, ou querer ficar lá fora, ou preocupado com namoradinha, namoradinho, Então, tanto é que entendemos que de 9 anos em diante, é um privilégio que eles têm de ficar aqui, de participar, de cultuar. Culto não é algo ruim ou cansativo, é algo maravilhoso, até porque nós existimos para isso, para servir a Deus. E o nosso tempo aqui na Terra, eu falo isso sempre, é muito curto. Então, a maior parte da nossa existência, uma vez que nós somos infinitos, tivemos um início, mas não tem um fim,
A alma, ela é imortal, então o salvo vai passar toda a eternidade na presença do Senhor. Então é contraditório quando alguém não ama o culto público, quando não quer participar. E se nossos filhos, quando crescerem, não quiserem mais participar, nós vamos ter um grande problema. E Deus vai cobrar da gente também, queridos. Então, estejamos nesse momento orando por nossas crianças. Vamos cantar e vamos orar? Vamos orar, galera. Como é que ora, galera? Ficou com vergonha, mas em casa ele sempre junta irmãozinhos. Oremos. Senhor Jesus, ó Deus, mais uma vez, ó Pai, ó Deus, nós queremos te rogar agora nesse instante, buscamos a tua face e rogamos por nossas crianças. Sabemos a nossa responsabilidade de não apenas, ó Deus, apresentar nossos filhos ao Senhor, mas a nossa responsabilidade de apresentar o Senhor para eles. Portanto, ó Pai, seja com nossas crianças, que jamais eles venham se afastar dos teus caminhos, e que nós, enquanto pais, tutores, responsáveis, que nós não venhamos negligenciar o nosso dever, a nossa responsabilidade de ensinar a tua palavra para eles, de interceder por eles, ó Deus, de fato te apresentar para eles, de fato, ó Deus, nós mostrarmos pelo nosso exemplo quem é o Deus que nós servimos, para que eles também possam amar esse Deus. Te suplicamos pelas professoras, por esse momento, desse culto, ó Deus, que eles vão prestar ao Senhor. Derrama graça sobre eles, sobre as crianças e sobre cada professora voluntária que serve ao Senhor, que faz isso com muito amor, que elas também venham ter a certeza, a convicção que no Senhor o trabalho não é vão. Portanto, suplicamos por essas crianças, pelas professoras e pelos pais. Nos ajuda, derrama graça sobre nós. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria de saber se entre nós existem visitantes, aqueles que estão conosco pela primeira ou segunda vez, que vieram aqui hoje, que estão conosco. Não? Se houver, faça o sinal aqui com a sua mão. Lili, você. Não. Tem? Amém. Seja bem-vindo em nome de Jesus. É uma alegria para nós termos vocês conosco nessa noite. E queremos então agora passar para o momento de dízimos e ofertas. O gasofilaço está aqui preparado. Nós temos o QR Code também aqui ao lado, projetado, e também atrás de alguns bancos para que os irmãos possam fazer a oferta dessa maneira. Quero ler com os irmãos o versículo de Êxodo. Se puderem abrir suas Bíblias, Êxodo 34, versículo 26, que diz o seguinte: quando fizer colheita, leve à casa do Senhor seu Deus o melhor dos seus primeiros frutos. Então você que se preparou para esse momento, esteja à vontade, entregue as suas ofertas à casa do Senhor. Enquanto isso, o grupo especial de louvor vai conduzir um louvor junto com a igreja e os irmãos podem trazer as suas ofertas. Tenho que tenho de
igreja. Nesse momento nós estaremos orando e eu queria convidar aqui a nossa irmã Vitória para orar junto conosco e a nossa irmã Ana Laura também. Vamos orar pelos enfermos e enlutados, orar agradecendo pelos dízimos e ofertas e orar também pelo nosso ministro dessa noite, que será o pastor Júnior. Graças a Deus, igreja. E assim, oremos. Pai Celestial, já te agradecemos por mais essa noite aqui contigo, por mais esse mês que se inicia. Senhor, venha com cada vida, com cada pessoa que aqui está, Celestial. Senhor, possa ser congregado nesta noite. Que o que ele venha falar não seja dele, mas que venha ser de ti. Que o Senhor possa usar, que o nosso coração esteja preparado. Prepara o caminho para que a semente possa ser plantada, assim cultivada, germinada. E quando sairmos daqui, que a gente possa propagar isso, Celestial. E possamos ser evangelistas onde quer que a gente esteja, missionários onde quer que a gente esteja. O Senhor possa ser com cada um de nós. O Senhor possa abençoar a vida do pastor, pode trazer a palavra, a sua família, a sua igreja, enfim, o seu caminho. Assim como cada um dos irmãos que aqui estão também, que o Senhor possa abençoar. A gente também está presente os enfermos e lutados, que o Senhor possa ser com cada um, Celestial. Que o Senhor conhece, que o Senhor vá lá, me cura, que o Senhor possa estar na presença de cada uma das pessoas que perderam o ente querido durante o decorrer dessa semana, do mês ou do ano também. Não é fácil perder. Então, que o Senhor possa abraçar, que o Senhor possa acalentar, que o Senhor possa estar cuidando. Assim também como cada uma das pessoas que completaram a idade nova, que o Senhor possa ser com cada uma delas. Que o Senhor sabe passar em casamento também, que o Senhor possa prosperar cada vez mais, Celestial. Esses são os meus pedidos, em nome de Jesus. Amém. Aí em tua presença, Senhor, nós queremos te agradecer pelos dízimos e ofertas aqui ofertados em tua casa. Senhor, muito obrigada pela vida de cada um que conseguiu ofertar, que conseguiu, Senhor, estar aqui presente em tua casa para ajudar na tua santa obra. Abençoe a vida de cada um que ofertou, bem como a vida dos que não conseguiram, não tiveram a oportunidade, o momento correto de ofertar. Ajude, Senhor, abre portas de emprego e conceda, Senhor, para eles a oportunidade de ajudar na tua santa obra. É isso que te pedimos e agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Obrigada, irmãs. Nesse momento eu passo a palavra para o pastor Júnior, para o momento esperado por administração. A graça e paz, irmãos. Amém. Para mim é um motivo de alegria estar com os irmãos nesta noite. Mais uma vez, o Senhor me concede a oportunidade de estar aqui com os irmãos. Me faço acompanhado da minha esposa, que está ali atrás. Deus continue abençoando a vida dela e a vida da igreja como um todo. Amados irmãos, não é fácil sair das nossas igrejas no dia de domingo para estarmos pregando em outra igreja. Nós ficamos divididos. Agora está começando o culto, hoje agora está começando o culto lá na nossa igreja, mas nós estamos aqui porque nós temos um carinho muito grande pelo nosso pastor Fernando, nosso irmão Augusto. Mas me deram um tema, irmãos, para eu pregar nesta noite, resgatando a nossa identidade, e também foi nos passado um texto. Eu gostaria que os irmãos abrissem, por gentileza, suas Bíblias no capítulo 8 do Evangelho, ou melhor, da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, versículo de número 28, a partir do versículo de número 28. Eu não sei o porquê, irmãos, mas Augusto escolheu
um dos capítulos mais difíceis de se pregar. Romanos capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11 são os capítulos mais difíceis, polêmicos. Ele, por bondade, quando você for lá, eu vou passar um tema para você também. Versículo 21 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Uma palavra rápida de oração. Senhor Deus e Pai, nós nos entregamos mais uma vez em tua mão. Já foi orado, Senhor Deus, mas mais uma vez eu busco a tua presença. Entrego este momento, Senhor. Faz com que eu seja um instrumento em tuas mãos e que, através, Senhor Deus, da instrumentalidade da minha vida, o Senhor possa alcançar os corações aqui presentes. E o Senhor tem uma palavra, Senhor, da tua parte ao coração da sua igreja. Esta é a oração que te faço e eu quero te agradecer no nome do teu Filho, no nome de Jesus, que vive e que vive para todo sempre. Amém. Amados irmãos, o tema escolhido fala que o Senhor nos conheceu de antemão e aos que conheceu predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Como é que você sabe que você de fato nasceu de novo? Como é que você sabe que você não passa de simplesmente um mero religioso? Será que de fato você nasceu de novo? Esse texto nos fala de um propósito. Este texto nos fala de chamar. Este texto nos fala de justificação. Esse texto nos fala de glorificação. Como que eu sei se eu fui chamado? Como que eu sei se eu fui destinado? Se eu fui glorificado? Uma coisa interessante aqui é a polêmica, pastor. Porque a predestinação, o chamado e a justificação estão no passado. Mas a glorificação, isso é algo que acontecerá no futuro. Mas o apóstolo Paulo diz: e será glorificado. É assim que ele diz. O texto diz: e glorificou. Assim como o Senhor nos conheceu de antemão, assim como o Senhor nos predestinou, assim como o Senhor nos justificou, Ele também nos glorificou. O que é que nós entendemos com isso? É que a obra que o Senhor faz é uma obra tão bem feita, é uma obra tão magnífica, é uma obra tão perfeita, que nós podemos termos a plena certeza que o final meu e seu será glorificação. Para um determinado pastor, o crente pode perder a salvação? E a resposta dele foi: depende de quem o salvou. Se quem o salvou foi Deus, não pode. Agora, se o homem se auto-salvou, ele pode perder a salvação. Essa questão é tão clara, que o apóstolo Paulo mostra
de Deus. O apóstolo Paulo tinha tamanha certeza disso, que na continuidade do texto, no versículo 37, ele diz assim: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a altura, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe o que isso significa? Convicção, certeza absoluta. Você tem certeza da sua salvação? Você sabe que de fato você foi conhecido, foi predestinado, foi chamado, foi justificado e foi glorificado? Vamos ler assim como está no texto: glorificado. Será glorificado? Talvez será glorificado. Não, o apóstolo Paulo diz que é algo consumado, é algo concreto, a nossa glorificação, porque a salvação do homem, do início ao fim, ela é ato exclusivo de Deus. Amém, irmãos? É ato exclusivo de Deus. É ato exclusivo de Deus. Veja aí o versículo de número 34 do capítulo 8. Diz o texto sagrado. Esse capítulo 8 é riquíssimo. Eu estou lendo ele, mas eu não quero me deter neste capítulo. Esse capítulo é para o pastor pregar. Não é para mim. Mas veja só o que o texto diz. Vamos ler a partir do versículo 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Sabe por que você permanece de pé? Porque neste exato momento o Filho está à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. A Bíblia diz neste mesmo texto, no versículo 26, veja aí comigo: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos como convém orar, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Só nesse texto nós vemos o Deus Filho e o Deus Espírito Santo intercedendo ao Pai para que cuide das nossas vidas, para que as nossas vidas sejam preservadas, para que as nossas vidas permaneçam de pé, para que nós não fracassamos, para que nós não retrocedemos, para que nós não caiamos. E imagine, será que Deus ouvirá a oração de Jesus? Será que Deus ouvirá a oração do Espírito Santo? Nós só podemos dizer, como o apóstolo Paulo: quem nos separará do amor de Deus? Quem? Não existe nada, não existe poder, não existe nada que possa nos separar do amor de Jesus, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas o tema nos foi dado, irmãos, resgatando a nossa identidade. E identidade, irmãos, nada mais é do que aquilo que nos identifica. Quando você está andando, dirigindo um automóvel, você é parado numa blitz, o guarda de trânsito policial vê você sentado no volante e ele lhe pede uma carteira
de identificação. Para quê? Para saber se de fato você é motorista ou não. Porque o fato de você estar dirigindo, isso não tem como dar certeza que você é ou não um motorista habilitado. Então nós apresentamos a CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Do mesmo jeito é quando você para numa blitz policial, a polícia quer saber quem você é. Você pode dizer, meu nome é Ciclano de Tal. Sim, mas isso não quer dizer que você é Ciclano de Tal. Nós precisamos de um documento, nós precisamos mostrarmos a nossa identidade, o nosso RG, né, que é o nosso registro geral, expelido pelo órgão competente que tem ali todos os seus dados, e ali aquele documento, quando ele é um documento legítimo, original, aquele documento dá clareza de quem você é, está dizendo o seu nome, está dizendo a sua idade, onde você nasceu, a sua nacionalidade, o nome do seu pai, o nome da sua mãe. A partir daí você é quem este documento diz que você é. Isso é identidade. Mas será que existe uma identidade religiosa? Será que nós resgatando a identidade, será que existe uma identidade religiosa? Será que tem como eu demonstrar a minha credencial e dizer o meu documento espiritual comprovando que de fato eu sou um cristão ou não? O propósito, irmãos, no texto diz que nós fomos predestinados com uma finalidade para sermos conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quem é este Filho? Quem é? Não é Jesus? Então eu quero dizer uma coisa a você. Se eu perguntar a você se você é crente, você vai dizer assim, eu sou. E se eu perguntar, continuar dizendo a você, mas por que você é crente? Eu sou crente porque eu vou para a igreja todos os domingos, ou no meio da semana, eu vou para o culto de oração, eu vou para o culto de doutrina, eu vou para o estudo vou para o culto público todos os domingos, eu leio a minha Bíblia, eu oro de vez em quando, estou no meio dos irmãos, eu olho para todos que estão ao meu redor e eu vejo que não há muita diferença entre eu e eles, então eu sou crente. Não é essa, irmãos, a forma de sabermos se de fato somos crentes ou não. A Bíblia diz que nós somos predestinados por um propósito, e o propósito é sermos transformados à imagem e semelhança do seu Filho. Deus é uma pessoa que ama tanto Jesus, mas que ama tanto Jesus, que Ele quis fazer com que milhares de pessoas em série fossem semelhantes ao seu Filho. Nós sabemos, irmãos, que a nossa imagem, quando nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, isso é outra história. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Essa imagem foi desfeita, foi desconstruída com o pecado, com a queda. Mas ainda está a imagem, uma imagem desfeita. Mas é que essa imagem continua a existir. Jesus veio para resgatar esta imagem, que é o propósito primário da coisa, nos fazermos a imagem e semelhança do seu Filho. E isso acontece nas nossas vidas no momento em que nós aceitamos a Jesus. Esta imagem começa a ser refeita. Aquela imagem que estava desfeita, aquela imagem que estava borrada, aquela imagem que estava distorcida, ela agora começa a ser reparada, ela começa a ser consertada, e nós que não parecíamos, passamos a voltarmos a parecermos com Ele. Quem é Ele? Jesus de Nazaré. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, o texto diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Olha o que a Bíblia diz: pastor, como que eu
sei se eu de fato sou um eleito, se de fato eu fui predestinado, se de fato eu fui chamado, se de fato eu fui justificado, se de fato eu sou glorificado. É se eu estou a cada dia, a cada ano, a cada semana, a cada mês, sendo transformado de glória em glória à imagem e semelhança de Jesus. Será que eu estou me parecendo com Jesus hoje mais do que ontem? Será que amanhã eu irei me parecer com Jesus mais do que hoje? Então, o trabalhar do Espírito Santo em nós é esculpir em nós a imagem e semelhança do seu Filho. Nós temos que sermos parecidos com Jesus. Este é o propósito, esta é a finalidade. Nós somos predestinados para sermos transformados à imagem e semelhança dele. Você não deve olhar nem para a direita nem para a esquerda para buscar o seu referencial. O referencial é Jesus. Eu tenho que olhar para Jesus, querer ser igual a ele, querer falar com ele, querer andar como ele, querer me comportar como ele, agir como ele, viver como ele, porque ele é o propósito pelo qual fomos eleitos e escolhidos para de glória em glória sermos transformados à imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Espírito Santo faz isso através do poder da palavra. É isso que acontece na nossa vida. Essa é a verdadeira identidade. É se eu de fato me pareço com Jesus. É se eu ando como ele, não é se eu me pareço com o pastor Fernando, não é se eu me pareço com o pastor Júnior. Irmãos, mesmo que nós encontramos o homem mais santo da face da terra, vai ter defeitos, vai ter falha, mas Jesus, ele é o alvo, ele é o objetivo, ele deve ser, irmãos, aquilo que prende a nossa atenção, que nós fixemos os olhos nele e desejamos sermos iguais a ele. Imagine uma igreja cheia de Jesus. O diácono parece com Jesus, o porteiro parece com Jesus, a irmã parece com Jesus, a criança parece com Jesus, as mulheres parecem com Jesus, o pastor parece com Jesus. Essa igreja é uma igreja diferente, porque as pessoas agem como ele, vivem como ele, as pessoas exalam o perfume dele. Essa igreja de fato é sal da terra e luz. Glorificado seja o nome do Senhor. Essa é a verdadeira identidade, é nos parecermos com Jesus. Mas não sei se você já ouviu falar em falsidade teológica. Já ouviu falar disso? Você já ouviu falar em falsificação de documentos? Nós temos que ter cuidado com isso. E eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Capítulo 7. Irmãos, encontrar? A palavra do Senhor diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Olha o que Jesus diz: pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uva dos espinheiros, ou figo dos amórios? Assim toda árvore boa produz bom fruto, porém a árvore má produz fruto mau. Não pode a árvore boa produzir mau fruto, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao
Assim, pois, pelos seus frutos, o quê? Os conhecereis. Olha o que esse texto diz no versículo 21. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Olha que texto, irmãos. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Versículo 22. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizamos em teu nome, e em teu nome não expelimos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Vai chegar um momento, irmãos, que toda a nossa organização espiritual passará pelo exame minucioso, e este exame detectará quem é e quem não é. Não adianta parecer ser, é necessário ser, pois nós somos. A Bíblia diz no versículo 20, como também no versículo 16 deste texto, que pelos seus frutos os conhecereis. Você conhece pelos frutos. Agora, por gentileza, abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15. Versículo 16, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Diz assim: não fostes vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome dele vulo. Ele diz: não foi vocês que escolheram a mim, mas eu vos escolhi para que vocês vão e deem fruto. Em outras palavras, Jesus está dizendo que toda árvore ela tem que ser frutífera. Não sei se vocês perceberam, mas na segunda-feira, na última semana que Jesus esteve na terra, Jesus se levantou de manhã, estava com fome, e caminhando ele viu uma figueira que estava muito verde, estava toda frondosa, bonita, e Jesus se aproximou dela em busca de colher figos, mas quando ele chegou lá, não tinha. E o que foi que Jesus fez? Amaldiçoou aquela figueira. E no momento que ele amaldiçoou, ela secou. Porque a árvore que não dá fruto, ele corta. Quando João Batista estava pregando o Evangelho, no seu ministério, a Bíblia diz que multidões se levantavam para ouvi-lo. Até as autoridades religiosas vieram ter com João Batista, e a mensagem de João Batista não era uma mensagem muito palatável. João Batista não era muito de bajular ninguém. E quando ele olha para as autoridades religiosas, ele diz: raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E ele diz: produzi vós frutos dignos de arrependimento. E ele diz: não comecei a dizer entre vós, temos por pai Abraão, porque Deus pode suscitar destas pedras filhos a Abraão. Aí João Batista diz: eis que o machado está à raiz de toda árvore, e a árvore que não der fruto será cortada e lançada em fogo inextinguível. Fogo inextinguível é fogo que não se apaga. Referência ao inferno. A minha pergunta é: você está frutificando?
Porque você foi escolhido com este propósito. Você foi escolhido com esta finalidade. Não é isso que a parábola do semeador faz? Nos diz que o semeador saiu a semear e a semente caiu em solo duro, outra em solo pedregoso, outra caiu sobre os espinhos, até que a semente caiu em um solo fértil e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. O problema não está na semente, o problema está no solo. Todos os dias, quando nós estamos aqui num culto como este, a semente é lançada. E ela precisa cair em um solo fértil. E esta semente precisa germinar e produzir a 30, a 60 e a 100 por um, para que o nome dele seja glorificado. Há um perigo, irmãos, de não frutificarmos, ou se o nosso fruto não for um fruto bom. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo número 3. Lucas, capítulo 3. Versículo 6 diz assim: Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortar. Esse texto é muito interessante e mostra a longanimidade do nosso Pai para conosco. Um homem plantou uma figueira na sua vinha e veio por 3 anos buscar fruto. Veio o primeiro, não tinha; veio o segundo, não tinha; veio o terceiro, não tinha. Ele chamou o viticultor e disse: olha, nunca, porque está ocupando a terra muito bem. Está gastando um espaço aqui, nós vamos arrancar e vamos colocar outra no lugar e ela produzirá fruto. O agricultor, o viticultor disse: Senhor, espera mais um ano, eu vou escavar ao redor dela, eu vou colocar adubo, eu vou aguá-la mais, eu vou dar tudo o que ela precise para que ela frutifique. Se ela não frutificar, então será cortada. Entenda, irmãos, que nós temos tudo necessário para frutificarmos. Se nós não frutificarmos, o problema está em nós. O problema está em nós. O fruto identifica quem nós somos. O fruto nos diz quem somos. Eu gostaria de ter tempo, irmãos, para nós refletirmos sobre os frutos do Espírito Santo. Gálatas, capítulo 5. Eu só irei lê-los, o tempo já não nos dá condição para estarmos falando sobre eles. Gálatas, capítulo 5. Veja aí o versículo número 22. O texto diz: mas
O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Pastor, que fruto eu devo frutificar? Está aqui. Amém? Amém. Observe que lá no capítulo 7, as pessoas dizem: Senhor, nós pregamos no teu nome, nós expelimos demônios, nós efetuamos cura, nós fizemos isso. Jesus disse: apartai-me, porque eu não vos conheço. Ninguém, irmãos, nós não somos conhecidos, a nossa identidade não é dom, a nossa identidade é fruto. Jesus disse que nós não seríamos conhecidos pelos nossos dons, mas pelo nosso fruto. Pelo fruto nos conhecereis. Então, o fruto de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo é evidenciado na vida dele. E observe, irmãos, que não são frutos, é o fruto, está no singular. Veja aí o versículo número 22. Mas o fruto, não é os frutos. Essa espécie de fruto do Espírito Santo, pense numa mexerica, numa laranja tangerina. Ela é o único fruto, mas ela não tem os gominhos. Então é o Espírito Santo. Ele é um fruto composto de 9 virtudes. Então todo crente que é a imagem e semelhança de Jesus, esse fruto é evidenciado nele. E o fruto é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É isso que nós precisamos frutificar. Se você encontrar uma pessoa assim, você encontrou uma pessoa semelhante a Jesus, porque Jesus era uma pessoa que era amor, Jesus era uma pessoa alegre, Jesus era uma pessoa que vivia em paz, Jesus era uma pessoa longânima, Jesus era uma pessoa benigna, Jesus era uma pessoa bondosa, Jesus era uma pessoa fiel, Jesus era uma pessoa mansa, e Jesus era uma pessoa que tinha domínio próprio. É isso que nós precisamos buscar, por sermos cheios do Espírito Santo, para sermos árvores frutíferas. Salmo capítulo 1, versículo de 1 a 3, e eu encerro. Bem-aventurado é o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será comparado a uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz prosperará. Nós somos plantados, irmãos, à margem de um ribeiro. A nossa folhagem tem que ser frondosa, e nós temos que ser os frutíferos. Os nossos frutos têm que ser dados na estação própria. As pessoas têm que olhar para nós e ver em nós o amor, e ver em nós a alegria, e ver em nós a paz, e ver em nós a longanimidade, e ver em nós a benignidade, e ver em nós a bondade, e ver em nós a fidelidade, e ver em nós a mansidão, e ver em nós o domínio próprio. Quando eles verem isso, eles irão dizer: verdadeiramente eu estou diante de um servo de Deus. Foi esse o propósito. Fomos predestinados para sermos transformados de glória em glória, a imagem e semelhança dele. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.
agradeço ao pastor Júnior. Queria convidar inclusive nosso irmão Alan para, em nome da juventude, poder agradecer e também acrescentar algumas palavras. E na sequência eu passo para os avisos e peço ao pastor Fernando que faça a oração encerrando o nosso culto. Amém. Irmãos, quero agradecer, em nome de toda a liderança da juventude, o nosso pastor Júnior, que ainda está devendo mais 2 visitas aqui. A gente falta pagar, foi a primeira. E o tema não foi tão complicado assim, mas agradeço muito a Deus pelo pastor Júnior. Para quem não sabe, já foi meu pastor, me instruiu bastante. Sou grato a Deus pela vida dele, por tudo que ensinou. Que possamos aplicar tudo isso que foi dito em nossos corações. Só que além disso, eu também gostaria de convidar os irmãos a também estarem participando desse mês de agosto, que é o mês da juventude. Esse será o tema que nós estaremos trabalhando, resgatando a identidade durante todo esse mês, tema bastante pertinente, como nós vimos aqui, como já foi pregado. Também convido os irmãos, aqueles que, as mães, os pais que têm seus filhos, que querem inserir eles também na participação do culto, seja orando, seja lendo, fazendo a leitura da palavra de Deus, ou seja, até mesmo louvando, nos procure para que nós possamos fazer a ordem de culto e encaixar vocês também na ordem de culto. Então agradeço a Deus por tudo, agradeço o pessoal da mesa de som, o mídia, o slide também, o irmão Yuri, e também o nosso irmão Fernandes, que infelizmente não pôde estar presente, mas que também participou bastante. Nesse momento agora, eu gostaria de passar para o pastor Fernando, que estará fazendo a oração final. E oração também. Amém. Eu queria convidar a irmã Maria Vitória e os outros aniversariantes também, demais. Eu sei de Vitória porque nós vamos fazer uma visita e eu dei os nossos parabéns à minha esposa pessoalmente, mas o pastor Júnior também. Pode subir aqui, Vitória. Pastor Júnior, colocar aqui também que nós temos esse costume de sempre orar diante do altar do Senhor pelos aniversariantes, E aí o Senhor está sabendo que eu vi lá nas salas leste, suas ovelhas parabenizando o Senhor. Tem mais alguém? Sei que hoje tem uma Rebeca, mas eu acho que ela não veio, Tem mais alguma aniversariante da semana? Bom, você vai estar com vergonha, Vamos colocar para a igreja. Eu queria começar essa oração final, apostólica, Convidamos o chamado pelo Júnior, pastor Júnior, pela missionária Vitória também e os demais. Mas eu queria agradecer a presença de todos e que Deus possa abençoar, continue abençoando muito a sua vida e que você sinta-se tão bem entre nós que possa voltar outras vezes, tá bom? Esse é o nosso intuito, não é? Tá bom? Então, vamos orar, queridos? Pai, em nome de Jesus, eu venho te agradecer tanto por tudo que aconteceu hoje, pelo culto maravilhoso, por cada vida que aqui o Senhor, o teu Espírito Santo trouxe. Muito obrigado pela mensagem maravilhosa também, o Senhor usou o teu servo, teu filho, o pastor Júnior. Desde já eu agradeço mais um ano de vida que o Senhor concedeu, intercendo também por sua família, pela irmã Amanda, sua esposa, sua filha também, e todos os seus entes queridos, inclusive também o seu irmão, que foi presenteado com mais um herdeiro agora, mais uma flecha. Muito obrigado. Seja com a igreja, pastor Júnior, abençoa cada uma daquelas ovelhas, qual nós também temos um carinho imenso por todos, que o Senhor continue com a tua mão estendida sobre eles, ó Pai. Abençoa muito o filho. Também intercedo e agradeço pela vida da irmã missionária Vitória. Muito obrigado pela sua vida. Mais um ano de vida que o Senhor concedeu, onde 6 anos dessa vida dela foi aqui conosco. Muito obrigado, Pai, por esse privilégio de estar conosco, que o Senhor continue abençoando a sua vida, que o nome de Deus domine sobre ela viva para o louvor da tua glória, Senhor. Intercedo pelos demais aniversariantes que não estão aqui, mas eu agradeço pela vida deles. Pedimos que o Senhor continue com a tua mão estendida sobre eles. Que o Senhor abençoe o teu povo, nos leve em paz para os nossos lares, ó Pai, e que
Essa palavra, Deus, que foi aqui, ó Deus, semente, foi lançada, Pai, que em nome de Jesus, que caia em boa terra, que possa de fato germinar, tornar uma grande árvore da fruta também. Portanto, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, que possamos estar todas prontas até o dia que o Senhor nos chamar. Leva-nos em paz para os nossos lares, onde nós suplicamos e agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida. Não vá embora sem cumprimentar o seu irmão. Coração silencioso, vou estar encerrado. Venha. Tem mais um aviso antes da oração silenciosa. Você senta um pouquinho e espera a gente também chegar daqui a pouco, viu? Para encerrar, irmãos, apenas os últimos avisos. Dessa semana, na terça-feira, nós teremos um culto de oração e doutrina no templo, às 7h30. Quarta-feira, também no mesmo horário, aqui o culto de oração e doutrina também, neste templo, junto com as mensageiras do Rei. Próximo domingo, nós teremos este culto solene e também a EBD, começando antes do culto, às 7 horas. E no próximo domingo será também o dia alusivo ao Dia dos Pais. Então, eu quero pedir aos pais que tragam seus filhos no sábado à noite. Tragam eles aqui na igreja, no horário das 6 horas, para ficar um pouco mais cedo e eles poderem voltar mais cedo também. Então, tragam as crianças para a gente ensaiar, porque faremos uma homenagem também aos pais que vai ser no domingo. Tragam as crianças às 6 horas, eu ensaiarei com eles. No domingo eles apresentarão aqui junto com os irmãos ao culto. E as irmãs, as mães das crianças, se puderem, fiquem conosco também, porque no Dia das Crianças, que é outubro, nós vamos organizar um congresso infantil. Então, nós precisamos desde já começar a trabalhar para poder organizar. Então, todas as irmãs que são professoras e aquelas também que quiserem se voluntariar para trabalhar e organizar junto conosco, as mensageiras, inclusive, precisaremos das ajudas de vocês. Estejam também aqui no sábado à noite, que paralelo ao ensaio, a gente já vai conversando com as irmãs e conversando das primeiras organizações. Então, deixa aqui os avisos, os convites, e agora sim, coração silencioso, a gente vai encerrar.